Bom, pessoal, então dando prosseguimento aqui ao estudo do princípio da superposição, né, da força elétrica, quando eu tenho três forças, três partículas interagindo, né, nós vamos ver agora os casos específicos, né, da aplicação dessa fórmula aqui mais geral, né, que nós tratamos no vídeo anterior, né, quando eu tenho três partículas interagindo, eu quero descobrir a força elétrica resultante sobre uma das partículas, né, considerando a interação com as outras duas, certo? E encontramos esse valor, essa fórmula aqui mais geral. Muito bem. Agora, o que é que acontece? Lembrando que esse θ aqui, esse ângulo θ, é o ângulo entre os vetores força, né, o vetor força elétrica, certo? Nós podemos ter casos específicos dessa equação aqui, dessa fórmula, né, quando eu tenho três valores importantes, né, três valores dados aqui para o θ, que são quais? Quando o cosseno, quando o θ vale 90 graus, né, ou seja, quando as forças são perpendiculares entre si, ou seja, quando as duas forças que estão atuando sobre uma das partículas, né, que eu quero calcular a força elétrica resultante sobre ela. As forças que atuam sobre ela são perpendiculares entre si, ou seja, o θ é 90 graus, é um dos casos. Outro, quando o θ é 0 grau, ou seja, as forças elétricas que atuam sobre as partículas são paralelas entre si. E o terceiro caso é quando o θ for 180 graus, ou seja, as forças são antiparalelas, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, perpendiculares, uma está, vamos dizer assim, para cima, né, e outra está para o lado, uma está apontando para o norte, outra para o leste, aqui elas são paralelas, ou seja, elas apontam na mesma tem a mesma direção e apontam para o mesmo sentido, né, tem o mesmo sentido, e forças antiparalelas, elas têm a mesma direção, porém, sentidos opostos, né? Então, nós vamos ver aqui como essa fórmula vai se transformar, como essa equação vai se transformar, né, de modo a que a gente possa utilizar isso daqui, né, quando a gente utilizar esses valores diferentes de θ. Então, no primeiro caso, né, para o θ 90 graus, eu vou imaginar aqui que eu tenho três partículas, uma partícula de carga mais Q1, uma menos Q1 e outra menos Q2. Então, vamos analisar aqui as forças. Primeiro, entre essa partícula de carga mais Q1 e essa partícula de carga menos Q, como elas têm sinais opostos, aparece uma força de atração, né? Então, eu tenho aqui uma força que eu chamei de F1, entre a partícula de carga Q1 e a partícula de carga Q1. Agora, eu tenho aqui uma outra força, né, uma outra interação entre a partícula de carga Q1 e a partícula de carga Q2. Q2 negativo, Q1 positivo. Então, vai aparecer uma força aqui de atração. Eu chamei essa força de F2. Né? Se eu disser para vocês que esses segmentos aqui, esse que está tracejadozinho, esse daqui e esse, eles são perpendiculares entre si, eu estou representando 90 graus, quer dizer que esses vetores F1 e F2, as forças são perpendiculares entre si. Ou seja, o ângulo entre elas, 90 graus, certo? Aqui, ó, eu determinei qual a direção, o sentido da força elétrica resultante, utilizando a regra do paralelogramo, mais uma vez, certo? Então, o ângulo entre as forças é 90 graus. Nesse caso, a nossa equação anterior, que é essa daqui, ó, no lugar desse θ, eu vou botar 90. Então, vai ficar cosseno de 90. Mas o que acontece? O cosseno de 90 é zero, né? Cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, vai ficar um zero aqui, e quando eu multiplicar isso daqui tudo, multiplicando por zero, é zero. Então, vai sumir, todo esse termo aqui vai sumir. Isso daqui vai sumir. Só vai ficar o quê? Força elétrica resultante ao quadrado igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Isso daqui eu não vou mais precisar. Isso daqui não vai mais aparecer na minha equação. Certo? Então, no primeiro caso específico, quando θ for 90 graus, a minha equação, aquela equação grandona, se transformou nisso daqui. Né? Isso daqui lembra o teorema de Pitágoras. Né? Então, o quadrado da força elétrica, o módulo da força elétrica resultante é igual a força 1, o módulo da força 1 ao quadrado, mais o módulo da força 2 ao quadrado. Certo? É o primeiro caso específico. O segundo caso específico é quando eu tenho o θ 0 grau, ou seja,
os vetores, força elétrica, tanto a força 1 quanto a força 2, né, as forças elétricas aqui, devido à interação com as partículas, elas são paralelas entre si, né? Quando o θ é 0 grau, cosseno de zero é 1, né? Então, aquela equação anterior, você pode trabalhar com ela, né, manuseá-la, de modo que você vai encontrar isso daqui, ó, que a força elétrica resultante, o módulo da força elétrica resultante, é simplesmente a soma do módulo da força 1 mais o módulo da força 2. Lembrando, força 1 é a força de interação entre a carga Qzão aqui e a partícula de carga Q1. Percebam, positiva, negativa, ou seja, a força é de atração, está aqui. Já a força F2 é entre a carga Qzão e a partícula de carga Q2. Ó, vejam, positiva e positiva, ou seja, a força que vai aparecer aqui é uma força de repulsão. Eu botei aqui, ó, força de repulsão. F1 e F2, olhem para esses dois, F1 e F2, tem mesma direção e mesmo sentido, né? Mesma direção e mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, a força elétrica resultante vai estar na mesma direção das outras duas forças e o módulo dela vai ser a soma dos módulos das forças 1 e da força 2. É isso que eu estou representando aqui, certo? Então, forças elétricas paralelas entre si, nós estamos no caso de força elétrica paralela entre si, o módulo da força elétrica resultante é só você somar os módulos das forças que estão das forças elétricas, da F1 e da F2, certo? Então, quando é 0 grau, é só isso, você só soma os módulos. Agora, vamos lá para o caso em que eu tenho o θ 180 graus. Vamos analisar aqui, ó. Preste atenção. Primeiro, a força de interação entre a carga Qzão e Q1. Qzão positivo, Q1 negativo. A força que aparece aqui é a força de atração. Está aqui, ó. Desenhei aqui é uma força F1. Entre Qzão e Q2, negativo, positivo, também força de atração. Está aqui F2. Perceba, eles têm a mesma direção, a direção aqui é horizontal. Só que os sentidos são opostos, certo? Então, são forças antiparalelas entre si, certo? A força elétrica resultante vai ter a mesma direção das forças que a gente está considerando, F1 e F2, e o sentido vai ser dado pelo sentido da força que tem o maior módulo. Eu estou supondo que o maior módulo quem tem é F1, certo? Muito bem. Então, nesse caso aqui, quando o θ é 180 graus, cosseno de 180 é menos 1. Né? Então, mais uma vez, a gente pode manusear trabalhar naquela equação grandona que a gente tinha anteriormente, pela forma maior, né, do caso geral, e a gente vai encontrar isso daqui, certo? Que a força elétrica resultante é igual ao módulo da força 1, né? Ao módulo do módulo da força 1 menos o módulo da força 2, certo? É só isso, você subtrai o módulo de uma das forças pelo valor do módulo da outra. Por que tem esse outro módulo externo? Quer dizer o quê? Porque, independente dos valores aqui, dos valores que eu tiver aqui, o resultado final dessa subtração tem que dar positivo, que é um módulo, é um valor numérico. Né? Por exemplo, vamos supor que aqui a gente tivesse 3 newtons e aqui 4 newtons. 3 menos 4 menos 1. Né? Só que o módulo da força, né? O módulo tem que ser um valor positivo. Então, você vai botar 1, certo? O sinal negativo aí só quer dizer o sentido que eu estou considerando. Ok? Então, lembre-se, quando eu tenho vetores, quando as forças são perpendiculares entre si, você utiliza essa fórmula, que é o teorema de Pitágoras, né? Não deixa de ser o teorema de Pitágoras, está aqui, certo? Força elétrica resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, certo? Quando eu tenho forças paralelas entre si, que é esse caso aqui, eu tenho a força elétrica resultante, o módulo da força elétrica resultante é o módulo da força 1 mais o módulo da força 2, certo? E quando eu tenho o caso de forças que são antiparalelas, quando uma tem sentidos opostos, né, sentidos opostos, você
subtrai e toma o módulo, certo? Então, são esses três os casos específicos. Θ 90 graus perpendiculares, θ 0 grau são paralelas e θ 180 graus que são antiparalelas, certo? Então, vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Vocês assistam, reassistam quantas vezes for necessário, quantas vezes forem necessárias até entenderem, né, bem essa parte. No próximo vídeo eu vou começar a responder alguns exemplos, certo? Valeu!